Eita, que não tá funcionando aqui a câmera. Isso que eu testei antes. Por que será? Olá a todos que estão entrando, tudo bem? Tô só com um probleminha aqui na câmera, não sei por quê. Eu fiz o teste antes. Vamos ver. Agora foi. Agora eu descobri o porquê. E aí, tudo bem com vocês? Vou só esperar mais um minutinho, ver se o pessoal vem entrando, pra gente começar a falar de cinética. Quem entrou, quiser me contar o que vai prestar, em que ano que tá, se tá fazendo cursinho, se tá estudando sozinho, se estuda em escola pública, escola particular. Me conte, eu adoro saber. É importante também até para eu poder reforçar melhor o conteúdo ou direcionar melhor o que for para cada um de vocês. Eu fiz testes de áudio hoje, melhorou aquele barulho de ontem, mas ainda estamos com eco. Então eu vou falar meio devagar aí para vocês conseguirem me entender bem, que essa coisa do eco é bem chatinha, né? Bom, vamos lá. Vamos começar a falar de cinética. É um tema super importante, cai bastante no vestibular, tem que conhecer. Às vezes cai questão específica de cinética, às vezes não. Às vezes a questão não é específica, mas tem cinética. E às vezes a gente precisa só de equilíbrio químico, que depende da cinética. Então é um tema super importante. A gente precisa saber muito bem para o vestibular, né? E eu resolvi dar essa aula porque alguns alunos pediram equilíbrio. Então ontem a gente fez uma aula de termo, e aí na continuação de termo vem cinética, e amanhã a gente vai ter uma aula de equilíbrio. Como eu falei, não vou dar o equilíbrio inteiro amanhã. Não dá, são 7 Ks. A gente vai fazer um, ou dois, ou três, vamos ver como que vai ser, né? Como é que vocês reagem também a tudo isso. E aí a gente vai fazer fazer aos poucos. Se precisar, a gente faz outra aula de equilíbrio, tá tudo bem. Né? Nesse projeto novo aí que eu tô, a gente tem. A gente vai ter lives diárias, então dá pra gente fazer bastante tema, né? Dá pra ver bastante coisa de química. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bom, então vamos lá. Vamos começar a ver cinética. Quando a gente fala de cinética, a gente fala do quê? A gente fala da velocidade. Tá? E a gente vai falar de velocidade tanto da reação quanto velocidade de consumo ou de produção de alguma substância ou de algumas substâncias. Então, nós vamos começar vendo isso. A velocidade de reação, de consumo ou de produção de algumas substâncias numa reação. Tá? Eu tentei deixar já algumas coisas preparadas já aqui, para não ficar desenhando, que senão gasta muito tempo, né, da aula. Então eu deixei já tudo preparadinho aqui para vocês enxergarem bem, tá? Para ficar mais dinâmico também, né? Senão demora muito, é meio chatinho ficar esperando escrever. Mas algumas coisas eu ainda vou escrever, lógico, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai ver é isso, é o cálculo da velocidade de consumo ou de produção de alguma substância, tá? Então, vamos lá. Olha só. Como é que a gente calcula a velocidade? A velocidade sempre vai ser um delta de quantidade sobre o delta de tempo. Delta de quantidade, a gente não pode. Quer dizer, delta de velocidade, me atrapalhei aqui, foi falar um oi. Para quem estava chegando. O delta de quantidade, eu coloquei assim por quê? Eu não gosto de colocar que é só mol ou que é mol por litro, né? Porque às vezes vai estar em concentração e às vezes vai estar só em mol, tá? Então, enfim, depende. Depende do exercício, depende da situação, tá? Mas no geral vai estar em concentração. Mas em todo caso, enfim. Aqui, gente, então vai estar ou em mol ou mol por litro, tá? Agora, a variação de tempo, diferente da física, a gente pode ter em segundo,
em minuto, em hora, em dia, até em ano. Se a gente for estudar lá a parte de radioatividade, lá vai estar em ano, às vezes até 1000 anos, enfim, tá? Então, assim, o tempo aqui, ele não tem uma unidade fixa, né? É diferente da física. Lá na física, a gente tem uma unidade fixa, desculpa, que é sempre ou você faz uma velocidade em metro por segundo ou quilômetro por hora. Aqui não. A gente pode usar, não é só segundo ou só hora. Qualquer unidade aí vai ser assim. O pessoal que está chegando agora, o áudio está melhor que ontem, mas ainda não está bom. Eu fiz alguns testes hoje, e pior que assim, eu fiz o teste, dois celulares, um do ladinho do outro, do mesmo jeitinho que a gente está agora. Funcionou super bem. Aí vim para a posição que eu estou dando aula para vocês. Não, deu eco. Enfim, amanhã eu vou tentar melhorar de novo, tá? Fazer outros testes, vamos ver como é que melhora. Mas a gente já tirou aquele barulhinho chato que estava ontem, incomodando bastante, né? Tá. E aí, para quem chegou agora, a aula é sobre cinética. A gente está falando, eu apresentei, falei que cinética, a gente vai falar de velocidade. E a velocidade, a gente pode ver da reação, ou a gente pode ver a velocidade de consumo ou produção de alguma substância em a reação. E essa primeira que a gente está vendo agora, tá? Da reação a gente vai ver daqui a pouco. Então, a velocidade é sempre variação, então, o delta de quantidade pelo tempo. Quantidade pode ser mol ou pode ser em concentração, mol por litro, por exemplo, tá? E o tempo pode ser qualquer unidade, né? Pode ser segundo, minuto, hora, dia, ano, enfim. Aqui o tempo não é tão fixo como é o caso lá na física, né? Que só pode ser metro por segundo ou quilômetro por hora, tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer o cálculo da concentração. Desculpa, gente, falei da concentração e da velocidade, desculpa. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo da velocidade de consumo, aqui no caso é consumo, tá? De NH3 numa reação. Então, vamos lá. Ó, aqui o que vai ser? A gente vai ter ó, o NH3, a concentração dele aqui e o tempo. Então, como velocidade é sempre o delta de concentração por tempo, o que é? Vamos fazer no tempo de 0 a 2 horas. Então, eu vou fazer concentração final, que é 2, menos concentração inicial, que é 8, sobre tempo final, que é 2, sobre tempo inicial, que é 0. Isso aqui vai dar menos 6 sobre 2. Como não existe velocidade negativa, o que a gente faz? Usa sempre módulo. Por isso que aqui em cima já estava em módulo. E aí aqui ficou em módulo. E aqui ficou, então, 3, o quê? Mol por litro por hora. Tá? Então, essa é a velocidade de consumo de NH3 no tempo de 0 a 2 horas, nessa reação específica aí, X, que eu peguei só um exemplinho para a gente fazer. Tá? Agora, vamos olhar como são os gráficos de cinética. Deixa eu colocar isso aqui para cá, fica melhor. Então, ó, o gráfico de cinética. Aqui eu fiz o gráfico de uma reação em que você tem... Eita, que eu escrevi errado aqui. Esse aqui. Esse aqui é H... Eita, peraí, N2. Aí, desculpa, gente. Vamos, depois eu deixo bonitinho na foto para vocês. Então, aqui é o seguinte, ó. Se a gente tivesse uma reação NH3 produzindo N2 mais 3 de H2, na hora de balancear, né? Fica assim. Então, o gráfico dessa reação, como que ele é? Ele é o seguinte, o NH3, ele está sendo consumido. Como ele está sendo consumido, a gente vai ter essa curva decrescente, tá? Já o N2 e o H2 estão sendo produzidos. Se eles estão sendo produzidos, a gente vai ter curvas que são crescentes, tá? Então, elas crescem dessa maneira aqui. E aí, a gente tem, então, a curva do N2 aqui embaixo e a do H2 aqui em cima. Por que a do N2 aqui pequenininha e do H2 aqui é grandona? Porque é a proporção entre mols em que eles são produzidos, né? O que a gente... Oi, Arthur. Tudo bem?
Que bom que você voltou. Fiquei feliz. Tô tentando tirar o teclado aqui, que ele tá me atrapalhando. Mas ele vai continuar me atrapalhando. Então, beleza. Vou tentar fazer assim. Agora acho que melhor. E aí, o que a gente tem? A gente tem, então, a quantidade de N2, ela é muito menor proporcionalmente do que a de H2. Por isso que a curva do N2 é muito mais baixa do que a curva do H2, tá? Então, por isso que a gente tem essa diferença na curva, é muito proporcional à quantidade de mols. E é importante vocês conhecerem isso porque os exercícios de equilíbrio químico podem trabalhar muito com gráficos assim. E aí você tem que saber identificar qual é a curva de quem é cada uma daquelas ali. Tá? Então, é super importante você saber identificar. Então, o NH3 tem a curva decrescente porque está sendo consumido. N2 e H2 têm curvas ascendentes porque eles estão sendo produzidos, né? E a curva do N2 é muito menor que a do H2 porque é proporcional à quantidade de mols. Pelo gráfico, depois eu vou deixar a foto lá para vocês verem de novo, vocês conseguem ver as quantidades que foram formadas ou consumidas no tempo. E essas quantidades todas, elas estão em proporção. Tá tudo certinho? Tá bom? Deixei o gráfico bem bonitinho aí para vocês. Bom, vamos lá, gente. O que é uma reação química? Quem pode me responder isso? Alguém se arrisca? Eu sei que tem um delay, você tem que dar uma esperada. Mas aí, alguém se arrisca a me responder o que é uma reação química? Vocês estão sem coragem de responder? Não precisa ter vergonha. Mas, em geral, os meus alunos falam assim para mim. A reação química é... Tem os carinhas lá reagindo e eles reagem e formam um produto. Sim, é verdade. Mas a definição exata do que é uma reação química é um rearranjo de átomos. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma molécula aqui, outra molécula aqui, elas se chocam e aí elas se transformam em novas moléculas. Que foi o que eu desenhei aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, H2 mais I2, coloquei coloridinho. Eles se chocam, formam isso aqui. Mais ou menos isso aí, Arthur. E aí, é que assim, o que você quis dizer com fenômeno, só pra gente entender que assim, a reação química, diferente de um fenômeno físico, ela tem transformações, né? Então você pode perceber pelo cheiro, pela mudança de cor, pela saída de gás, enfim, tem outras características também que mostram que é um fenômeno químico e não um fenômeno físico. Um fenômeno físico a gente muda muitas vezes o estado, né? Tipo, o gelo, água sólida, aí água líquida, aí água no vapor. Aí você pode pegar um pedaço de metal e moer esse metal, e aí você vai ter ele em pedacinhos, ou ele vai ter em pó. Então, você mudou isso, mas você não mudou a característica da substância. E o fenômeno químico, ele muda a característica da substância, né? Porque você tem a reação. Você tem isso aqui que a gente acabou de falar, que é esse rearranjo de átomos. Uma molécula com a outra, elas vão lá e interagem, reagem e formam novas moléculas. De novo, gente, para os que acabaram de chegar, desculpa pelo áudio, tá? Eu sei que tá complicado. Mas enfim, quem sabe amanhã a gente melhora mais um pouquinho. Eu fiz vários testes hoje, hein? Mas enfim, me incomoda um pouco. Imagino que incomode a vocês também, desculpa. Bom, então, a reação química é isso. Peguei a molécula aqui, ela reagiu com outra, formaram isso aqui, se separaram formando duas novas moléculas. Então, aqui H2 mais I2, formando 2DHI. Arthur, eu gostei que você respondeu, viu? Obrigada. Então, vamos lá, gente. Vocês sabem quais são os fatores que aumentam a velocidade da reação? O que a gente pode fazer para aumentar a velocidade de uma reação? Vocês têm ideia? Vocês lembram? Já estudaram isso? Vou até tomar uma água, esperando uma resposta. Alguém arrisca?
vou começar a colocar. Então vamos lá. Ó, um dos fatores que aumenta a velocidade da reação. Isso. Gostei, Arthur. Obrigada. Então vamos lá. Um dos fatores é aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura. Por que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade da reação? Porque as moléculas vão se agitar mais. Se elas se agitam mais, elas se chocam mais. E aí a gente tem maior velocidade da reação, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode aumentar a concentração. Eu vou falar da teoria das colisões efetivas também, tá? Então, aumentar a concentração. Por quê? Porque quando a gente aumenta a concentração, aumenta o choque entre as moléculas também. Eu sempre falo, imagina que você saia na sua rua, você vai andar. Agora, né, pela pandemia, melhor ainda. Você vai trombar com alguém? Não, provavelmente não. Mas vai para um show ou para um jogo de futebol no estádio. O que vai acontecer? Você vai trombar com um monte de pessoas. Por quê? Porque aumentou muito a concentração. A gente tem uma maior concentração de pessoas, então a gente acaba trombando. Então aqui é a mesma coisa. Se eu aumentar a concentração, eu vou aumentar o choque entre as moléculas e aí vai aumentar a velocidade, tá? Então, aumentar a temperatura, aumentar a concentração e agora, que a gente vai falar de mais uma, que é aumentar a superfície de contato. Bom, para falar bem da superfície de contato, para dar um bom exemplo para vocês. Sabe aqueles comprimidos de vitamina C? Ou de coisa para o estômago? Quando você está meio ruim de estômago, você vai lá e compra aquele negócio, tem Eno, Sonrisal, sei lá, tem vários. Então, você pega um comprimido daquele, coloca num copo de água, ele fica um tempão ali para ser todo consumido, todo aquele remedinho, ó, tá? Se você pegar esse mesmo remédio em pó, às vezes eles vendem num saquinho assim também, você vai lá, abre e faz na hora. Por quê? Porque você aumentou muito a superfície de contato. A gente tem muito mais moléculas expostas, então elas reagem muito mais. Se a gente pegar 2 becquerels, os dois com a mesma quantidade de água, aí eu pego, num deles eu coloco um bombril, sei lá, 10 gramas de bombril, palha de aço. Então a gente pega e põe 10 gramas de palha de aço. No outro a gente pega e coloca 10 gramas, um prego de 10 gramas. Quem que vai enferrujar mais depois de uma semana, por exemplo? A palha de aço. Por quê? Porque ela tinha muito mais ferro exposto. Eu tenho muito mais moléculas ali prontas para reagir, tá? Então, aumentou a superfície de contato, vai aumentar a velocidade da reação. Tá dando muito eco, né, gente? Ai, desculpa. Tá dando um negócio aqui. Bom, última coisa que se a gente fizer, aumenta a velocidade da reação, que é a adição de um catalisador. O que o catalisador faz? Eu vou contar tudo para vocês. O que ele faz? A verdade, a mentira, tudo que vocês precisam saber, tá? Então, o catalisador, ele abaixa a energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária que a gente precisa para a formação do complexo ativado. Fala, que confusão? Calma. Então vamos lá. Quem é o complexo ativado? Esse cara aqui. Esse é o complexo ativado. E a energia de ativação é a energia necessária para a formação desse cara aqui. Então vamos colocar ela bem destacada porque ela é bem importante. Vou colocar em roxinho aqui. Energia de ativação. Energia necessária para a ação do complexo ativado. Calculei direito os espaços, né? Ficou meio perto aqui do gráfico, mas tá tudo bem. Bom, então, o catalisador, o que ele faz? Ele abaixa a energia de ativação, que a gente chama de EA. Deixa eu colocar a energia de ativação e depois escrever.
tudo meio apertadinho, depois na foto vocês vão ver. Aí quando eu deixar para vocês. Vocês pegaram? Inclusive eu deixei, depois que eu pensei nisso, depois da live, eu pensei e eu coloquei no grupo do Telegram. Quem não estiver participando do grupo do Telegram, entra pelo Insta aí, no link da bio, tem o acesso para você conseguir acessar o canal do Telegram. E lá também tem um checklist, que eu já deixei para os alunos já faz um tempinho aí. Então, se você quiser não, entre, vai ser muito bom. Você vai conseguir pegar o checklist, vai pegar essas fotos. Enfim, eu deixei ontem também no Stories, mas não só no Stories é legal. Entrem lá no canal do Telegram. Tá? Quem não conhece o Telegram, é um aplicativo parecido que nem o WhatsApp. Mas o legal é que quando você entra, além de outras funcionalidades dele, né, que quando você entra, você consegue acessar todo o histórico. Então, se você pegar lá para trás, vai ter a mensagem do... que vai ter o checklist, entre outras coisas. Então, deixa eu dar um oi aqui. E aí, entre outras coisas, você vai encontrar lá aquelas fotos da aula de ontem. Eu vou começar a colocar todos os dias lá. Tá bom? Mas eu vou deixar no Stories também. Bom, então, energia de ativação é a energia necessária para a formação do complexo ativado, que é esse cara aqui. E o catalisador, ele abaixa a energia de ativação. Tá? Então, agora vamos ver os gráficos das reações endo e exotérmica, como é que são os gráficos em cinética, que a gente usa muito também. Então, aqui a gente tem entalpia e aqui a gente tem o caminho da reação. Caminho da reação e tempo é a mesma coisa, gente. Então, aqui ó, eu coloquei entalpia por tempo. Tá? Ó, como eu sei que dá um delay aí, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês já pensarem esse gráfico 1 e o gráfico 2 e alguém me responder aí qual que é o da reação endo, qual que é da reação exotérmica, tá bom? Eu vou esperar essa resposta de vocês e agora eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam saber desses gráficos. Então vamos lá, uma coisa super importante. Deixa eu deixar só um risquinho que eu não coloquei antes, que é mais que um guia. Como eu que fiz a mão, ele não é muito retinho, né? Vamos lá. Gente, vamos lá. Olha só. O que a gente precisa saber? Qual que é a energia de ativação? Quando a gente coloca o catalisador, o que acontece? Então é o seguinte, ó. A energia de ativação, ela é a energia que sai do reagente e vai até o topo dessa curva aí. Esse cara aqui é o reagente. Estou começando a reação. E aqui tem o produto. Ou os reagentes e os produtos. Tá? Então, a energia de ativação é a energia que sai do reagente até o topo da curva. Vamos colocar ela aqui. Essa é a energia de ativação. Tá? Agora, eu vou adicionar um catalisador. O que o catalisador faz? Ele abaixa a energia de ativação. Então, ó, vai sair daqui, aí ele faz isso aqui. Então, essa é a energia de ativação da reação catalisada. Tá? Então, tem o catalisador. E o ΔH, que a gente viu ontem. Muito boa, Arthur. Isso aí. A primeira é a exo e a segunda é a endo. Obrigada por ter respondido. Gostei. É isso aí. Né? Aqui, reagente tem mais calor que o produto, liberou, então ela é exo. E essa daqui, reagente, absorve calor para chegar no produto, então ela é endotérmica. Eu também, Léo. Já sou fã do Arthur. Comparece todo dia nos lives, interage. Super legal, me contou que quer fazer medicina. Isso que é legal, a gente já fica sabendo tudo. Então vamos lá, ΔH continua sendo a diferença entre reagente e produto, não muda. Então vamos lá. Esse daqui é o ΔH da reação. Tá? Vamos aqui fazer esse gráfico a mesma coisa. Então, o
que eu usei azul. Energia de ativação da reação normal aqui é essa daqui. Quando a gente coloca um catalisador, ele vai abaixar a energia de ativação. Ficou mais ou menos essa coisinha, mas dá pra vocês verem. Não sou muito boa de desenho, gente, eu me esforço, viu? Aí aqui... E aqui gráfico é uma coisa difícil, né? Mas eu com desenho... Catalisado. E o ΔH do reagente para o produto, aqui é o ΔH. Só para ficar bem certinho, eu vou colocar aqui reagente e aqui produto. Então, esses gráficos vocês têm que conhecer, tá? Por favor, é super importante. O vestibular pode cair, pode cobrar, enfim. Como eu falei, cinética é um tema super importante, tá? Aí, vamos lá. Uma outra coisa que é importante vocês saberem. Muitas vezes na escola, os professores falam assim, ó. O catalisador é uma substância que só aumenta a velocidade da reação, mas ela não participa da reação. Isso é uma mentira. Antigamente, a gente contava uma mentira e dava tudo bem. Por que a gente conta uma mentira para vocês? Para não ficar aprofundando muito mais, para a química ficar mais chata ainda. Enfim, isso é mais para aliviar, tá? Enfim, que os professores sempre ensinaram assim. Mas há alguns anos atrás, alguns vestibulares fizeram o quê? Perguntaram a verdade. Então eu preciso contar para vocês. Não necessariamente o seu professor de escola te contou. Muitos professores ainda não falam. Tá? Então, mas eu sempre falo que eu acho que é super importante. Pode cair. O que vocês precisam saber, então? O catalisador, ele participa sim da reação. Só que ele entra e ele sai igualzinho. Tá? Ele vai entrar, ele vai participar. Vamos supor que ele entre e perca 2 elétrons. Aí ele vai lá, reage, vira alguma coisa. Daqui a pouco ele cata 2 elétrons, vira metal de novo e vai embora. Então ele entrou e saiu igualzinho, mas ele participou sim da reação. Então eu acho muito importante vocês saberem, porque alguns vestibulares podem sim perguntar, tá? Então tem que saber, tá bom? Bom, gente, tudo isso que a gente falou está relacionado ainda à primeira parte da cinética. Tem uma segunda parte que eu também já deixei preparadinha aqui para vocês. Vamos lá. Que é o seguinte, que é a lei cinética. Agora a gente vai calcular a velocidade da reação, né? Então vamos lá. A gente tem aí, por exemplo, uma reação A mais B dando C mais D, tá? A velocidade dessa reação vai ser como? A gente vai colocar aqui, ó. V igual a K é uma constante, que às vezes a gente vai ter que calcular, às vezes não. E se tiver, é super tranquilo, não tem problema, não se preocupe, tá? É bem tranquilinho mesmo. Então, enfim, não se preocupe com K. Então, V igual a K, concentração de A elevado a X e de B elevado a Y. X é um expoente X qualquer e Y também, que a gente, obviamente, vai calcular. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, eu vou falar aos poucos, que esse pedacinho aqui da matéria, muita gente tem dúvida, né? Muita gente fica confuso. Então, é o seguinte, esse valor de X, ele pode ser igualzinho ao expoente daqui, tá? Ao expoente não, ao coeficiente, desculpa, o expoente é esse. Né? Ao coeficiente daqui. E esse Y pode ser igualzinho ao coeficiente daqui. Quando que isso acontece? Quando a reação ela ocorre em uma única etapa. E a reação, quando ela ocorre em uma única etapa, ela é chamada de reação elementar. Tá? Então, o que acontece? As reações, gente, elas podem acontecer em uma, duas, três, enfim, em várias etapas. Algumas ocorrem em uma única, algumas ocorrem em mais de uma etapa. Quando você tem uma reação que ocorre em mais de uma etapa, quem vai determinar a velocidade da reação é sempre a etapa lenta. Tá? Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você seja meu estagiário do laboratório. A gente está trabalhando junto, a gente está fazendo uma reação.
ela ocorre em 2 etapas. Uma das etapas demora 3 minutos para acontecer e a outra demora 5 horas. Quanto tempo que a gente ficou esperando? Nós ficamos esperando 5 horas. Porque 3 minutos é um tempo que foi rapidinho. Mal aconteceu ali, sei lá. Não faz muita coisa em 3 minutos. Agora, 5 horas é um tempo muito grande. Né? Você pode, tipo, assistir aula na escola, se você pode ir para o cinema, depois ir jantar, e ainda sobra tempo. Enfim, 5 horas é um tempo extremamente grande. Imagina você ficar 5 horas assistindo série. Né? Que realização. A tarde inteira. Enfim, é um tempo bem extenso. Então, o que eu quis mostrar para você é que quem determinou a velocidade da reação foi a etapa lenta, aquela que demorou mais tempo. Às vezes eu dou uma parada por causa do eco e fico com receio que vocês não entendam o que eu estou falando. Tá? Amanhã, vou tentar de novo melhorar isso. Vamos lá. Então, as reações que ocorrem numa única etapa são chamadas de reações elementares. Tá? E aí, o expoente aqui vai ser igualzinho a esse coeficiente. Então, x vai ser igual a A e y vai ser igual a B. Como eu coloquei aqui para vocês. Tá? X igual a y igual a R, se a reação for elementar. Aqui eu coloquei também que é uma reação elementar. Porque vocês vão ficar com a foto disso aqui depois. Bom, gente, vamos supor que essa reação aqui seja elementar. Ela não é. Tá? Mas eu fiz aqui só porque é uma reação conhecida, porque os números vão ser legais a gente trabalhar, tá? Mas ela não é uma reação elementar. Só fui supondo aqui para fazer legalzinho. Tá bom? Podia ter colocado x, y, z, mas eu quis botar assim, bonitinho para vocês. Ai, que bom, Arthur, obrigada. Porque para mim fica forte. Eu estou tentando falar devagar e tudo mais para não judiar tanto de vocês. Então vamos lá, olha só. N2 mais 3CH2 vai dar 2GNH3. Se essa reação fosse elementar, qual seria a lei da velocidade? Seria V igual a K, concentração de N2 elevado à primeira, porque aqui tem 1, vezes H2 elevado ao cubo. Tá? Então ficaria 1 e aqui 3. O que a gente precisa falar aqui? Que essa reação ela é de primeira ordem em relação a N2. Ela é de terceira ordem em relação a H2. Ou seja, ela vai ser de quarta ordem global. Tá? Então aqui é assim, primeira ordem, terceira ordem, somou todas as ordens, a gente vai chegar na ordem global. Isso aqui, gente, tem vestibular que pergunta. Então eu preciso passar. Porque, teoricamente, seria aquela coisa, precisa saber essa chatice? Porque é bem chatinha, né? Pra que raios que eu preciso saber de primeira ordem, somar as ordens? Mas tem os exercícios que colocam. Tá? E aí pode acontecer no vestibular que você prestar. E eu não posso correr esse risco. Eu tenho que te dar, eu tenho que te informar. Então, apesar de ser chatinho, tem que saber. Tá? Pode acontecer. Às vezes, como é que o cara faz? Ele vai lá e fala assim, eu tenho uma reação, velocidade é tal, e tá segunda ordem em relação ao hidrogênio. Aí você tem que saber que segunda ordem quer dizer que é ao quadrado. Tá? Agora, nós vamos fazer um exercício aqui. Para a gente fazer um exercício, eu vou fazer uma explicação, que é como os exercícios podem aparecer, tá? De cinética. Então, o exercício é o seguinte. Quando a gente tem uma reação e a gente quer calcular a velocidade dessa reação, o que a gente faz? A gente põe uma concentração no cara X, põe uma certa concentração no cara Y e a gente vê a velocidade da reação. Aí você quer ver se de repente ela depende de X, a velocidade, se ela depende de Y, se ela depende dos dois, enfim. Então, o que a gente faz? Você altera a concentração de X, mas você não altera a concentração de Y. Por quê? Se você alterar dos dois, você não vai saber de quem dependeu a variação da velocidade. Tá? Então, a gente vai alterar a concentração de X, não vai alterar de Y, e vou ver como que ficou a velocidade. Depois eu vou fazer o contrário. Vou manter X, vou variar Y, vou ver como que variou essa velocidade. Tá.
Então aí a gente consegue ter um panorama. Se a velocidade da reação depende do cara X, depende do cara Y, ou depende dos dois. Tá? E pode acontecer, ela pode depender de um ou de todos. Tá? Ou só de um, enfim. Às vezes só de dois, às vezes você tem 3, 4. A FUVEST adora colocar vários, assim. Então, às vezes você tem lá 2, 3, 4, depende só de 2, mas não depende dos 4, tá? Enfim, que seja. Então, a gente vai fazer exercícios com isso. E quando a gente fizer esse tipo de avaliação, que a gente vai avaliar essas variações, a gente vai conseguir ver também se essas reações são ou não elementares, que é outro tipo de pergunta que pode aparecer nos exercícios, tá? Antes da gente entrar no exercício efetivamente, eu vou fazer um cálculo aqui com vocês, que é um treino, que é para vocês ficarem bem espertos no que vai acontecer. Tá? Eu vou fazer aqui no verso, porque eu não sei onde eu coloquei minhas outras folhas de sulfite. Então, ó, vamos supor que a gente tivesse uma reação. V igual a K, concentração de A elevado a primeira. Vamos supor que K seja 1. Se a concentração de A for 1, a velocidade vai dar 1. Tá. Vamos dobrar a concentração de A. Se eu dobrar a concentração de A, quanto que deu aqui? 2 também. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Como A estava elevado à primeira potência, quando eu dobrei a concentração de A, eu dobrei a velocidade. Ela é diretamente proporcional. Vamos supor que a gente tivesse V igual a K, concentração de B ao quadrado. Se K for 1 e B for 1, a velocidade também vai dar 1. Vamos dobrar a concentração de B. O que vai acontecer com a velocidade? Ela vai quadruplicar. Então, a hora que você multiplica por 2, eu multipliquei aqui por 4. Por quê? Porque a concentração estava elevada ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é super importante. Vamos lá. V igual a K, concentração de C ao cubo. Se K for 1 e C for 1, aqui vai ser 1. Se eu dobrar, aqui vai multiplicar por 8. Então, aqui, vezes 2 e vezes 8. O que eu quero que vocês vejam, que é super importante? É a variação da concentração com a variação da velocidade, que estão ligadas a um certo expoente. Tá? Presta atenção, não é a concentração e não é a velocidade, é a variação. O que eu fiz com a minha concentração? Eu dobrei. O que aconteceu com a velocidade? Ela também dobrou. Então, quer dizer que dependia desse cara A, por exemplo, elevado à primeira. Quando você dobra, mas aqui multiplica por 4 a velocidade, quer dizer o quê? Quer dizer que estava elevado ao quadrado. Tá? Porque eu dobrei e aí ele quadruplicou. Se você tivesse triplicado, aqui estaria vezes 9. Então, só prestar atenção que é a variação da concentração com a variação da velocidade. Mesma coisa aqui. Eu dobrei a concentração, ela octuplicou, ou ela multiplicou por 8 a velocidade. Tá? Então, você, de novo, porque é elevado ao cubo. Se a gente tivesse colocado 3 aqui, se tivesse triplicado, aqui estaria 27. Seria 27 vezes maior. Em geral, a gente não trabalha com um número tão conhecido. Não tem problema, Isaac. O bom é que você chegou. O importante é isso. Obrigada pela sua presença de novo. Fico feliz. Na verdade, Isaac é seu sobrenome? E Vitorino é o seu nome? Depois você me tira essa dúvida. Qualquer nome, qualquer sobrenome. Enfim. Então, assim, aqui é importantíssimo vocês saberem isso. Por quê? Porque a gente vai avaliar o exercício para saber como é que é a lei da velocidade, para saber se aquela reação é ou não elementar, tá? Então, a gente precisa saber esse tipo de avaliação. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, se não ficou claro, se você não entendeu, já me avisa, que eu vou tentar explicar aqui de novo. Tá bom? Se não, depois pode me mandar mensagem também lá no inbox do Insta que eu respondo. Tá bom? No YouTube também. Vamos lá. Vitorino é o sobrenome. Então tá bom. Vou tomar mais uma aguinha, gente. Peraí.
Falar da sede, né? Pra mim, eu sempre tomo um monte. Durante a aula, você toma um monte de água. Outro dia eu tava dando aula, agora nessa pandemia, eu tô dando aula por aqui, né? Aí eu tava dando aula, aí eu pedi pra minha filhota, eu falei, Lu, ela tem 4 aninhos. Aí eu falei, Lu, pega uma água pra mamãe. Ela foi, buscou, foi no filtro, ela já consegue pegar, tudo bonitinho, daí ela me voltou com o copo, tinha isso aqui já. Que é o que ela põe pra ela, né? Aí eu falei, obrigada. Aquele golinho acabou rapidinho. Bom, vamos lá, gente. Vocês conseguem enxergar esse exercício aqui? Então, também da equação, ele fala assim, ó, 3x, eu nem vou ler isso aqui, 3x mais 2y, dando z mais 5w. Então, aqui, se essa reação fosse elementar, que a gente não sabe se é ou não, explico. Eu vou explicar aqui também no exercício, ver se isso fica claro. Se não ficar, eu volto para fazer lá, tá? Então, aqui, ó. Se essa reação não fosse elementar, desculpa, se essa reação fosse elementar, o que a gente teria? Lei da velocidade seria V igual a K, concentração de x elevado ao cubo e de y elevado ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar essa tabela aqui para ver se a lei da velocidade é igualzinha a essa. Se for igual, pronto. A gente pode dizer que é uma equação que é elementar. Ocorre numa única etapa. Tá? Se a gente se não bater o que a gente achou com isso aqui, ela não é elementar. Ela ocorre em mais de uma etapa. Quantas etapas são e como elas são, não sei. Mas não é o que importa. Tá? Então vamos lá. Gente, normalmente, a gente tem como exercício aqui, ó, que concentração está aqui, concentração está aqui, e a velocidade está aqui. Esse engraçadinho desse exercício botou o contrário. Botou velocidade aqui, x aqui, concentração de x, concentração de y. Não tem problema. O que eu quero mostrar? Presta atenção no vestibular. O que é cada coluna, né? Porque, apesar de normalmente estar assim, é um padrão, mas não é uma regra. A gente não tem que obrigatoriamente colocar concentrações aqui e velocidade aqui. Então, preste muita atenção. A gente está fazendo vestibular, que a gente fica mais tenso, mais nervoso, tal, e aí, às vezes dá uma erradinha. Besteira, não pode. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Para a gente avaliar esses experimentos, a gente vai sempre pegar duas linhas em que eu consiga manter a concentração de um cara constante e a do outro a gente varia. Né? Por quê? Se você variar dos dois, é aquilo que a gente está falando no experimento. A gente não vai saber de quem que dependeu a variação da velocidade. Tá? Então, vamos aqui. Ó. Na primeira com a segunda do experimento, não sei se vocês conseguem ver, aqui é 10 e aqui também. Então, eu estou mantendo y. Aqui, entre a primeira e a primeira tem 5 aqui e aqui 10. Então, eu estou dobrando da primeira para a segunda a concentração de x. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade quadruplicou. Então, quando eu multipliquei x por 2, aqui multiplicou por 4. Então, a velocidade depende de x? Depende. Depende de x a quanto? Ao quadrado. Por quê? Porque eu dobrei e aí eu quadrupliquei. 2 elevado ao quadrado dá 4. Porque você não tem que olhar a quantidade, e sim a variação. Que eu estava lá explicando, vê se fica claro. Não é porque, daqui para cá, aqui tinha 5 e aqui tinha 10. Essa variação, quanto que variou? Ele dobrou. Se aqui tivesse 8 e aqui 16, o que importa é isso, é essa dobrar. O dobrar aqui e aqui ter multiplicado por 4, quer dizer que aqui estava elevado ao quadrado, porque 2 ao quadrado vai dar 4. Então, aqui é V igual a K, concentração de x ao quadrado. Vamos ver se depende de y e quanto depende de y. Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, o que a gente precisa? Manter x constante em duas linhas e ver y variando. E aí a gente vê se depende de y ou não. Se depender, a quanto depende. Arthur, você consegue entender? Me conta aí. Então, aqui, ó. X eu mantive constante da segunda para a terceira, as duas estavam com 10. Aqui no Y, ele foi de 10 para 20. Então, eu dobrei Y.
que aconteceu aqui? A velocidade, ela se manteve. Então, ela depende de y? Não. Ela não depende de y, né? Ai, que bom. Já fiquei feliz. É isso aí. Meninas que estão chegando, que bom que vocês chegaram. Vão acompanhando aí. Quem precisar, vai ficar no Stories ainda 24 horas, essa live, tá? No YouTube eu vou colocar, não sei quantos dias vai ficar, mas vai ficar alguns dias disponível sim, tá? Então aqui, o que a gente fez? Não, a hora que você alterou a concentração de Y, não alterou a velocidade. Então depende disso? Não depende. Então, você pode não colocar nada aqui no exercício. As alternativas trazem v igual a k, x ao quadrado e y a zero. Como y elevado a zero vai dar 1, tá tudo bem. Mas não precisa. Se você tivesse uma questão aberta, pode responder assim. Tá super certo. Tá? Não precisa colocar esse y a zero. Isso é desnecessário. Mas enfim, aqui é a alternativa D. Vamos aqui. Esse outro é bem parecido. Então aqui, ó, ele deu a concentração de A, deu a concentração de B, deu a velocidade, pediu pra gente a equação da velocidade. Aí aqui, ele falava aqui antes, ó, a equação é A mais 2B, dando C mais 3D. Então, se a gente fosse olhar aqui, V igual a K, concentração de A primeira e de B ao quadrado. Eu esqueci de comparar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer desse vídeo. Então aí, vamos lá. O que a gente vai fazer? Escolher duas linhas e vamos ver como é que estão variando. Eu vou manter a constante na primeira e na segunda. Então aqui manteve constante o A. A gente dobrou B. E aí, o que acontece com a velocidade? A velocidade se manteve. Aqui ficou 2 e aqui também. Então depende de B? Não entende B. Tá. Vamos ver duas linhas em que a gente mantém a B constante e depois a gente varia. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou manter B constante. Eu dobrei o A. Deixa eu puxar aqui. O que aconteceu com a velocidade? Ela multiplicou por 4. Então, ela depende de A? Depende. De A a quanto? Ao quadrado. Eu estou multiplicando por 2, estou multiplicando por 4. Tá? Então, V é igual a K, concentração de A quadrado. De novo, não depende de B. Então, seria B a zero, que aqui é a alternativa B. Vamos comparar isso com isso. É igual? Não. Então, essa reação não é elementar. Se ela não é elementar, a gente só sabe isso. A gente não sabe quantas etapas tem, como são. Não dá pra gente saber. Tá? E aqui, quando a gente fosse comparar essa que a gente achou com essa que seria a teórica, também não são iguais. E aí ela não é elementar, tá tudo bem. O exercício não perguntou. Eu só quis falar, enfatizar, porque alguns exercícios perguntam, e aí eu quero que você saiba como é que responde, né? Como é que avalia. Eu vou fazer essa última aqui, de tabela. Depois eu vou mostrar gráfico, mostrar outras coisas para vocês. Senão fica meio maçante, fica vendo só essas tabelinhas, tá? Mas enfim, vamos ver aqui. Ó, aqui eu vou manter x constante da primeira para a terceira. Eu vou dobrar y na primeira para a terceira. Quando você chega aqui, ó, muita gente se atrapalha. Porque aqui é 9 e aqui é 1,8. Presta atenção que a potência está diferente. Se a gente colocar na mesma potência, aí a gente consegue comparar mais tranquilo. Aqui seria 18 vezes 10 a menos 3. Aqui é 9 vezes 10 a menos 3. Eu imagino que esteja bem pequenininho para vocês verem, né? Mas eu vou deixar o PDF lá no YouTube e aí vocês conseguem acessar melhor, tá? Então eu vou deixar no Telegram também, tá? Aí eu já deixo os dois, depois vocês tentam fazer os exercícios também. Não está com resposta. Vou ver se eu vou atualizar, colocar as respostas e aí vocês façam com uma lista de exercícios. Então, fica lá no Telegram, no canal do Telegram. Quem chegou agora não sabe, eu falei que as fotos da aula de ontem, depois da live, que me veio a ideia, então vou deixar no canal do Telegram. Então, se você não está lá ainda, acesse o link que está na bio aqui do Insta e você consegue entrar no canal do Telegram. Lá você consegue pegar o checklist que eu já dei para os alunos, você consegue acessar as fotos da aula de ontem, as de hoje eu vou colocar também.
Então, vocês vão ter acesso a todos os arquivos aí das lives. E aí eu vou deixar uma listinha. Essa aqui fica uma listinha para vocês treinarem, tá? Vou tentar deixar uma de término também, que foi a aula de ontem, que hoje o dia foi super corrido, teve um monte de aula, eu não consegui preparar. Mas eu vou tentar fazer e o quanto antes já vai para lá também, tá? Então no Telegram sempre vai ter todo o conteúdo das nossas aulas, tá bom? Aí vocês ficam acessando só os vídeos que não, né? Que aí o vídeo, a live fica no Insta por 24 horas hoje. E no YouTube, desculpa, vai ficar por mais alguns dias. Bom, enfim. Então, se a gente manteve aqui, dobrou, aqui a gente também dobrou, porque a gente colocou na outra potência, aí a gente enxerga que dobrou. Se dobrou e dobrou, depende de X? Depende. Mas depende de X a quanto? A primeira. Porque dobrou e dobrou. Né? 2 elevado a quanto que dá 2? Elevado a primeira. Então, V igual a K, constante de X elevado a primeira. Aí, Y. O que você vai fazer? Vai manter... Desculpa, foi Y que a gente calculou. Vamos agora ver X. Então, eu falei errado, mas a gente olhou certo. Né? A gente manteve X, dobrou Y e dobrou. Então, é Y primeiro. Aí aqui, a gente vai manter Y. Eu vou daqui de baixo para cima. Eu vou dobrar X. Aí aqui, daqui de baixo para cima também dobrou. Então, também depende de X a primeira. Porque dobrou e dobrou. Então, de X a primeira. Essa equação, ela é elementar. Ó, se a gente tivesse feito isso aqui, daria V igual a K, concentração de X, vezes a concentração de Y. Tá? Então, daria elementar. O que ele pergunta pra gente é o valor da constante de velocidade. Como é que a gente calcula? Eu não vou calcular, só vou mostrar. Escolhe uma linha qualquer. Aquela que tem a conta mais fácil, por favor. Né? Sabe que tem vários 0,1? 0,01 é aquela que você vai pegar. Né? Então, vai escolher a mais fácil, que eu acho que aqui é essa daqui. Então, aí você só substitui. Ó, você tem a velocidade. 1,8 vezes 10 a menos 2. A constante, que é o que a gente quer saber. Concentração de Y, que é 0,3. E a concentração de X, que também é 0,3. Tá? E aí é questão de fazer conta. Que eu não vou fazer aqui na live, porque não vejo necessidade. Você vai lá, faz e acha o resultado. Tá? Mas enfim, para achar K, se alguém perguntar, é só fazer isso. Escolhe uma linha, já tem velocidade, tem concentrações. Como você acabou de fazer a equação da velocidade, você consegue achar. Tá? Bom, vamos pegar... Esse aqui também é tudo de... Isso aí. Ó, podem aparecer gráficos assim, para vocês falarem, né, quais são as energias, e é importante. E eu queria falar desse aqui, ó, desse 10. O que ele fala aqui, ó? A fabricação industrial do ácido sulfúrico é utilizada a partir do enxofre, oxigênio e água, em 3 etapas representadas pelo diagrama energético abaixo. Aí, apresente o mecanismo e a equação global. Já vou fazer, bem tranquilinho, vamos lá, ó. S mais O2, dando SO2. Quando você estudou chuva ácida, você viu isso. SO2 mais meio de O2, dando SO3. E SO3 mais H2O, dando H2SO4. Quando você vai somar, esse aqui você corta com esse com esse. Ficou S mais 3 meios de O2, mais H2O. Deu H2SO4. Tá? Então, enfim, a gente chegou aqui nas 3 etapas da equação global. Tá? Daí, gente, vamos lá. Escreva a equação da velocidade da reação que ocorre experimentalmente. Utilize o diagrama para justificar. O que ele está querendo dizer? Equação da velocidade. Quem que determina a velocidade da reação? É sempre a etapa lenta. Se é a etapa lenta, a gente tem que ver pelo gráfico. E quem é a etapa lenta? É sempre quem tem a maior energia de ativação. Porque quanto maior a energia de ativação, mais lenta. Lembra que o catalisador abaixa a energia de ativação? Se ele abaixa a energia de ativação, faz com que ela seja mais rápida. Então, quem tem a mais alta, a maior energia de ativação, é a mais lenta. Então, aqui, gente, como é que a gente faz? É sempre do reagente até o topo da curva. Lembra? Aí, do reagente, que é aqui agora,
até o topo da curva. E do reagente até o topo da curva. Muita gente acaba atrapalhando, achando que esse é o primeiro reagente sempre. Enfim, tá? Tem gente que puxa daqui de baixo, não sei porquê. Cada um, às vezes, tem umas ideias aí meio diferentes, mas presta atenção que é do reagente até o topo da curva. E o seu reagente agora é esse. Tá? Então, prestem muita atenção nisso aí. Bom, então a etapa lenta é a segunda. Então, ela depende dessa etapa aqui. Tá? Essa aqui é a primeira, segunda, terceira e a global. Né? Então, aqui a segunda é essa daqui. Então, vai ser V é igual a K, concentração de SO2, a primeira vezes GO2 elevado a meio. Então, pode. Se a gente quisesse, a gente dobrava todo mundo, tirava esse meio, aqui ia ficar o quadrado, aqui é a primeira. Tá tudo bem, tá? Não tem problema. Bom, a reação de fabricação do ácido fúrico é um processo endoexotérmico. Como a gente viu lá no começo da aula, que o Arthur até respondeu para mim, né? Aqui, se começa aqui, termina aqui, quer dizer que ele liberou energia, quer dizer que essa reação é exotérmica, ela joga para fora. Tá? Então, tá vendo como termo também entra? E aí ele pede para a gente desenhar no diagrama a variação de entalpia da reação de fabricação do ácido fúrico e a energia de ativação correspondente à terceira etapa do processo. Terceira etapa do processo, a energia de ativação, a energia de ativação a gente já marcou aqui. E o ΔH, gente, continua sendo do reagente até o... Opa, que ao contrário minha regra. Do reagente até o topo. Do reagente ao produto. Né? Então, continua sendo isso aqui. Na primeira parte. E esse é o ΔH. Tá? Então, enfim, pode aparecer gráficos aí para vocês. Não só esses, desses tipos que a gente fica identificando, mas como esse daqui também. Tá? E aí, uma que eu queria fazer com vocês, que eu acho super legal também, tem várias muito interessantes, mas essa daqui, olha só, ele fala aqui, é um exercício um pouquinho mais chatinho isso aqui. Tá? Mas é o que eu falei ontem, que nem eu falei ontem para vocês. Aqui a gente está preparando a base. Né? Depois você consegue se aprofundar mais nesse tema e nos exercícios. Tá? Que isso é muito importante. Né? Com os meus alunos eu faço muito isso. Dou a base, depois eu vou aprofundando. Vou dando uma judiadinha, né? Que é para você saber responder qualquer questão de química de qualquer vestibular. Tá? Eu faço muito com meus alunos. Deixo a base bem boa. Que aí você vai responder muita coisa, depois a gente vai exercitar raciocínios diferentes que os vestibulares acabam exigindo, tá? Então é importante.